Glória a Deus, mais um domingo, mais um dia em que a gente tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, reunidos como igreja, né? Quando nós estamos aqui reunidos, existem outros irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, que também estão reunidos, adorando ao Senhor. Amém. Né? A igreja de Deus na terra está aí viva. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmos 46. Aleluia, glória ao Senhor. Todos encontraram, né? Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. No início do Salmo ele diz que Ele é a nossa fortaleza. Ele é o que vai nos proteger, que vai proteger a nossa vida, que protege a cidade. É Ele que faz isso. No início do Salmo diz isso, no final diz que Ele é o que? É a torre segura. Ele é. Então a gente não precisa ter medo. Pode a situação vir, pode, como disse o Salmo aqui, se abalar a terra, os montes, não importa, o que importa é que nós estamos protegidos por essa fortaleza. E não somente isso, mas se Ele é a nossa torre, é aquele que está ali vigilante, vigiando tudo, verificando tudo. A gente não precisa temer, é Ele quem está olhando todas as coisas. Esse é o nosso Senhor. Ah, Senhor, a Tua palavra, Senhor, é o que nos fortalece, Senhor. A Tua palavra é que é a injeção de ânimo para nós, Senhor querido. Ó Pai, porque a Tua palavra é o próprio Senhor encarnado nela, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor continua cuidando de nós. Porque o Senhor não dorme. O Senhor continua cuidando de nós, Senhor. Ó Deus querido, se por algum momento, Senhor, a nossa alma duvidar, que nós com os nossos lábios possamos declarar: continue confiando, Ele continua cuidando de nós, Senhor. Ó Deus querido, que nós façamos isso, Senhor. Ó Deus, porque no nosso coração existe essa certeza, Senhor. No nosso coração existe a certeza que nós fomos comprados com um sangue muito precioso. O sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. Um sangue tão puro, foi derramado por nossas vidas. O que são as coisas deste mundo para Ele? O que são as adversidades deste mundo para Ele? São pequenas, são nada, são coisa nenhuma.
Teu nome é poder para curar, para libertar os cativos. Aleluia. Se você não ser
sem a tua presença eu não vou. É a tua presença. Aleluia. Chega ao ponto da gente pensar isso. Sem a presença do Senhor, nem o céu é céu. Sem a presença do Senhor, nada é suficiente. Então não basta, não basta. Não, eu não quero ir para outro lugar, senão para a tua presença, Pai. Eu não quero
Este Deus, que é a nossa água, aleluia, a nossa água viva, Ele é tão valioso, aleluia. E esse louvor, o início dele já diz que desde que eu te conheci, o mundo, Ele perdeu medo. A tua beleza eu descobri e de paixão eu fui consumido. Por isso eu quero me achegar, eu quero me aproximar. Em tuas águas eu vou me lançar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Desde que te conheci, o mundo perdeu o brilho. Tua beleza eu descobri, de paixão fui consumido. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas. Eu vou me lançar.
Vamos orar pelas crianças. Podem vir aqui as crianças. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos aqui. Vem, Daniel, Arthur. Estenda suas mãos aqui. E vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua presença nós estamos aqui, Pai, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, Pai. Amém, Jesus. Trouxemos, Deus, a herança que o Senhor nos deu, os nossos filhos, para que eles também possam, Deus, ter essa oportunidade de Te adorar, Deus. Que neste momento em que eles vão participar de um culto, Senhor, ao Senhor, e aprender a Tua palavra, o Teu Espírito venha ministrar o coração deles. Que a graça do Senhor seja derramada sobre aquele que ministra a Tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Que ela seja derramada abundantemente, de maneira que possa, Senhor, cada uma dessas crianças ter uma experiência verdadeira com o Senhor, Pai. O desejo do nosso coração é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Tá, né? Sim. Que bom. Podemos ler? Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprarem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, é Tua a palavra, é Teu o ensinamento, e eu tenho certeza, Senhor, que tudo que a Tua palavra registrou, tudo que os Teus filhos registraram, Senhor, acerca daquilo que o Senhor falou, é de extrema importância para a vida daqueles que querem viver, meu Deus, na Tua presença e Te servir. Por isso eu Te peço, Senhor, que nesta noite o nosso coração esteja como dessas mulheres prudentes, dessas virgens prudentes, apercebido e vigilante, Senhor, os nossos ouvidos atentos à Tua voz, e que o Senhor fale com a Tua igreja, Senhor, nesta noite,
que o Senhor venha manifestar, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, neste lugar, falando aos nossos corações, que é o desejo do nosso coração ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já vou começar tomando água, porque... Glória a Deus. Amém. Bom, aqui Mateus ele registra, né? O evangelista Mateus registra uma das parábolas que Jesus contou acerca do fim dos tempos, né? Eu acredito que todos nós que servimos a Deus ansiamos por esse dia, né? Ansiamos pelo dia que Jesus vem para levar, né? Que o noivo vem para levar a sua igreja, que aqui é representada pela noiva, pela virgem, que aguarda então o seu Senhor, né? Essa parábola aqui é uma representação, né? As virgens representam a igreja do Senhor, né? Que deve estar preparada, que deve manter a sua lâmpada acesa, que deve estar o tempo todo aguardando, vigiando, né? Para se encontrar com o noivo. E o noivo aqui na parábola certamente é Jesus, né? Que vem, que prometeu que vem para buscar a sua igreja, que vem para buscar a sua noiva. Mateus e os outros evangelistas por vezes registram as palavras de Jesus, e não é a primeira vez que Jesus fala acerca de reino dos céus, né? Reino dos céus tem a ver com a eternidade com Deus, né? Ele está falando aqui de um tempo em que a porta vai se fechar, enquanto nós estamos aqui, né? Enquanto somos igreja, enquanto buscamos servir a Deus, a porta está aberta, e Deus quer que nós, como servos dele, mantenhamos, né? A porta aberta. De que maneira? Pregando o Evangelho, anunciando às pessoas a salvação, o amor de Deus, o plano de Deus para a redenção e remissão dos pecados do homem, né? Então, tudo aqui é representativo. Mas em outras ocasiões, Jesus ele menciona esse reino dos céus como o reino de Deus. Tem momentos que Jesus fala que é o reino dos céus, e para mim, eu entendo que o reino dos céus é esse momento, o momento que nós passamos daqui para a eternidade. Esse momento é inaugurado o reino dos céus. Mas quando Jesus fala do reino de Deus, quando ele fala do reino de Deus, né, em Lucas capítulo 17, Jesus fala que o reino de Deus ele não vem de uma forma aparente, né? Ele diz, ninguém pode dizer o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus não vem de uma forma aparente. O reino de Deus ele está dentro de vós, né? Então ele diz que, em outras palavras, ele quer dizer que o reino de Deus, nós já podemos ingressar no reino de Deus aqui, agora, né? Todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, ele já ingressa e passa a fazer parte já neste mundo, já nesta vida, já com este corpo, né? Ele já passa a pertencer ao reino de Deus. O reino de Deus já está dentro da pessoa, ele se manifesta na vida da pessoa e através da vida da pessoa. O reino de Deus. Mas o reino de Deus é a condição para entrar no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus aquele que já ingressou aqui, já escolheu, já decidiu aqui por entrar e viver no reino de Deus, né? Então quem vive com o reino de Deus dentro de si, quem vive para o reino de Deus, ele já tem seu ingresso garantido no reino dos céus. Ele já tem seu ingresso garantido para a eternidade com Cristo. Ele já está esperando o noivo. Ele já é aquela noiva prudente, vigilante, que está ali aguardando o seu noivo, né? Está aguardando o momento da redenção
de toda a humanidade, a redenção que Jesus vai proporcionar a todos aqueles que acreditaram. E como o reino de Deus, Jesus disse que ele não tem uma aparência exterior. Então muitas pessoas podem pensar estar vivendo no reino de Deus e não estar, porque não tem uma questão de aparência. As pessoas acham muitas vezes, imaginam muitas vezes, que a aparência é que vai mostrar que a pessoa pertence ao reino de Deus ou não. Às vezes o linguajar, né? Às vezes os cerimoniais que ela pratica, às vezes as regras que ela passa a cumprir, podem até mostrar, né, mais que ela pertence ao reino de Deus, mas somente Deus é que sabe quem é aquele que pertence ao reino dele. Sim ou não, igreja? Amém. Nós não podemos, né? Como Jesus falou, não tem uma aparência. Então, não adianta, porque até mesmo as aparências, elas o quê? Enganam. Né? Então, pode ter pessoas que aparentemente vivem pelo reino de Deus, vivem para o reino de Deus, mas é só aparência. Então, como não é algo que possa se identificar, né, de uma maneira visível, muito embora o comportamento daquele que vive, que tem o reino de Deus entre si, ele é manifesto através do quê? Das suas obras. Jesus disse assim: pela árvore você conhece, nós conhecemos os frutos. Então aquele que tem o reino de Deus dentro de si, ele manifesta o reino de Deus através das suas atitudes. Ele manifesta o reino de Deus através do seu comportamento. Ele tem dentro de si aquela guerra que Paulo diz, né, do espírito contra a carne. Ele sabe muito bem, né? Ele tem muito bem definido dentro do coração dele, na vida dele, na alma dele, no espírito dele, que ele não é mais deste mundo, que ele não pertence a este mundo, que ele agora pertence ao reino de Deus, e por isso ele deve viver conforme as regras do reino de Deus, conforme aquilo que o reino de Deus determinou, né? Uma vida de justiça e de santidade. É o que a Bíblia fala, né? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, é alegria, justiça, é santidade, e tudo isso movido por quem? Pelo Espírito Santo. Amém. Então quem vive com o reino de Deus dentro de si, ele manifesta, ele se domina, através do poder do Espírito Santo. Ele tem um comportamento, uma característica de quem é do reino de Deus. E somente aqueles, né, como eu já falei, mas vou repetir, que são do reino de Deus, é que vão entrar para o reino dos céus. Vai chegar um momento, Jesus diz, né, que a porta vai se fechar. O noivo vai vir buscar a sua igreja. O noivo vai vir buscar aqueles que são dele, aqueles que vivem com o reino de Deus dentro de si. E aí então a porta vai se fechar. E aí eu entendo, né, eu estava meditando em casa e pensando acerca disso. O ingresso para o reino de Deus, ele é totalmente gratuito. Imagina, né, alguém te convidar. Eu me lembrei, a gente que vive o tempo todo assistindo televisão, assistindo umas séries aí, né? A gente acaba associando muito do que a gente vai falar ou do comportamento que a gente vê, né, com relação àquilo que a gente acaba se acostumando ali. E numa determinada série que a gente assiste, a família queria entrar lá para um grupo seleto de pessoas, que era o grupo do João e Maria, né? Eles queriam pertencer àquele grupo, porque aquele grupo era um grupo seleto de pessoas que tinham um objetivo, que tinham propósito, né?
e eles tinham que se esforçar para fazer parte daquele grupo, né? Para fazer parte daquela seleção de pessoas. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, Deus não olha as nossas qualidades, os nossos predicados, os nossos talentos, né? Deus não olha para aquilo que nós temos ou fazemos que possa nos fazer ter o acesso a esse reino. O acesso ao reino de Deus, ao contrário, né? Quando Jesus conta uma parábola, ele diz que envia convite a pessoas nobres, envia convite a pessoas de posse, e todas aquelas pessoas, elas dizem: olha, eu tenho algo mais importante para fazer, né? Eu tenho aqui que cuidar da minha fazenda, eu tenho que cuidar dos meus bois, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu estou me preparando para o casamento. Então, nessa mesma parábola, Jesus fala assim: então vai, pega aqueles que estiverem pela rua, largados, abandonados, força todos eles a entrar na minha casa, porque eu quero ver a minha casa cheia. Então vai, né? A Bíblia diz que eles saem e pegam todo tipo de pessoa que não tem valor para o mundo, que não tem qualidades, que não tem predicados, que não são pessoas, né, de boa fama ou importantes, e estas pessoas Deus chama para fazer parte do seu reino. Amém. Então o ingresso no reino de Deus, ele não depende, né, de que eu seja bom, de que eu tenha boas intenções, de que eu seja um homem caridoso. Não depende nada disso. Jesus convida todas as pessoas, ao contrário. Imagina que a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Imagina que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que um morto pode fazer para poder entrar no reino? Não, a Bíblia diz que em Jesus Ele nos deu vida, para que a gente possa pertencer a esse reino. Então aquele que era morto, aquele que era um caso perdido, aquele que já estava fedendo, cheirando mal, aquele que o mundo condenou, aquele que o mundo disse não tem mais jeito, a estes Deus deu vida e disse: entre, agora você pertence ao reino de Deus. Agora você é do reino de Deus. Você tem acesso livre, a porta está aberta, entre, vem fazer parte do reino de Deus, vem viver o reino de Deus, vem viver, vem desfrutar do amor de Deus, vem desfrutar da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Deus chama. Então pega pessoas que estavam mortas aí e diz: venham porque eu quero dar vida para vocês, venham porque eu quero colocar o reino de paz, de alegria dentro de vocês. Venha pertencer a este reino. É tão glorioso isso, pensar que este acesso, né, é livre, que Deus chama todos os povos, de todas as nações. Deus chama todas as pessoas. Deus diz: venha, se você tem sede, venha e beba, que eu te dou de graça da água da vida. Eu te dou de graça. Se você está aí cansado, sobrecarregado, vem que eu te alivio, vem que eu te ajudo a carregar seu fardo, eu te carrego essa sua carga pesada. Pega o meu jugo, que é leve, que é suave, você vai encontrar descanso para a tua alma. Olha que convite, um convite que chega a ser irresistível, porque chama você para descansar, chama você para saciar sua sede, para matar sua fome, para preencher teu vazio, para fazer mudanças significativas na tua vida, para fazer aquele que estava morto ter vida de verdade. Amém. Aleluia! Que coisa gloriosa! Estão estas pessoas que Deus um dia olhou para elas mortas e deu a elas vida, que Deus vai chamar um dia e dizer: vinde, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. São estas pessoas. Agora, como é glorioso pensar que para entrar no reino não há, como eu falei,
nada que eu tenha que fazer, oferecer. Pelo contrário, Jesus me ofereceu, Ele me oferece, Ele me dá. A porta está aberta e foi Ele quem abriu a porta. Ele nos reconciliou, Ele nos chamou, né? É tão glorioso pensar isso. Mas, uma vez que eu ingresso no reino, uma vez que eu entro para o reino, então a minha vida muda. A minha vida muda. E no mundo espiritual, essa mudança é visível. O apóstolo Paulo, que é o possível escritor da carta aos Hebreus, não há uma identificação pessoal dele na carta aos Hebreus como nas outras cartas, mas há um grande consenso de que ele foi quem escreveu. Ele disse o seguinte, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, no mundo espiritual, é visível aquele que pertence ao reino de Deus. No mundo físico, a gente pode se confundir, porque tem pessoas que podem parecer que pertencem ao reino, mas não pertencem. Podem ter pessoas que até se convenceram que pertencem ao reino, mas não mudaram o seu comportamento e a sua maneira de enxergar as coisas, e elas muitas vezes estão enganando a si mesmas, enganando a muitos, porque só Deus quem sabe. E no mundo espiritual, os seres espirituais também sabem. Eles são as testemunhas que sabem quem são aqueles que pertencem ao reino de Deus. Por isso, quando se ingressa para o reino de Deus, existe uma oposição. Existe uma oposição do reino das trevas, querendo fazer com que a pessoa que entrou pelo reino de Deus descuide da sua fé, como essas nécias, negligencie a piedade, a santidade, negligencia a prática daquele que agora faz parte do reino, e acabe, meus irmãos, sendo como esta virgem que foi pega de surpresa. Você vê que quando o texto diz que as 5 nécias, quando se perceberam que elas não tinham o suficiente para ingressar, para entrar nas bodas, elas vão até as prudentes e dizem: dai-nos do vosso azeite. E a resposta das prudentes é assim: ide e comprai. Para entrar no reino de Deus eu não tenho que dar nada, mas para permanecer no reino eu tenho que pagar o preço. Ninguém vai me dar se eu não pagar o preço, se eu não manter a lâmpada acesa, se eu não manter o azeite, se eu não estiver disposto a comprar, a pagar o preço, a buscar, a me santificar, a viver uma vida de piedade. Ninguém vai me dar o aval dizendo: olha, está aqui, está carimbado, pode entrar. Quando diz dai-nos, elas dizem: não, vocês têm que ir comprar. Ou seja, vocês têm que pagar o preço para manter a salvação de vocês. Vocês têm que pagar o preço para manter a lâmpada de vocês iluminada, acesa, com azeite. Vocês têm que pagar o preço. E o preço, meus irmãos, ele é explícito na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus não pode ser descartada. Por isso que a palavra de Deus não pode ser tratada como um aditivo, um adendo. A palavra de Deus é a voz de Deus conduzindo o seu povo. É a voz de Deus conduzindo essa igreja. É a voz de Deus advertindo as
sua noiva, advertindo o seu povo a que eles possam viver com a conduta e com as escolhas que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. O preço não é tão alto. O maior preço Jesus já pagou. Jesus já pagou, mas ele disse: olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Mas eu não estou disposto a pagar o preço de me negar. Eu tenho valor. Eu não estou disposto a pagar o preço de me negar. Não, me negar não. As pessoas têm que saber que eu tenho valor, eu tenho voz, eu tenho autoridade, eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria, as pessoas não podem desprezar. Então, às vezes, para fazer prevalecer a nós mesmos, nós não negamos a nós mesmos. Você compreende isso? Quem consegue compreender isso? Muitas vezes o nosso ego não deixa a gente se negar. O nosso ego não deixa a gente se esvaziar. Jesus, ele disse que o preço de se manter no caminho é vencer. Quando Jesus se revela a João e escreve cartas às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, dizendo a eles: olha, ao anjo da igreja escreve: eu tenho visto cada um de vocês. Primeira coisa, né? Em todas as cartas, em todas, Jesus diz assim: eu tenho visto. Eu tenho visto. Eu tenho visto a tua tribulação, eu tenho visto a tua fé, eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho visto a tua dedicação, eu tenho visto tudo isso. Mas eu também tenho visto cada um dos erros que você comete. Às vezes as pessoas não veem. E porque as pessoas não veem, a gente acha: não vai fazer diferença. Mas aquele que a Bíblia diz tem os olhos como chamas de fogo, que sonda mentes e corações, que penetra até a divisão das juntas, medulas, alma, espírito, que é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Ele que tem, a Bíblia diz, nas suas mãos uma balança de precisão, que não pode ser passado para trás, né? Que não pode de forma alguma ser enganado, que não se engana. Aquele com quem a Bíblia diz: nós havemos de tratar, né? Aquele que vai chegar nessa hora e dizer: entra, ou vai fechar a porta e dizer: aqui não entra porque não conheço. É com ele que nós estamos lidando. E para ele nós estamos vivendo. E viver no reino de Deus significa entender isso. Significa a cada atitude minha, a cada decisão minha, a cada escolha minha, em fazer o que é certo ou o que é errado, em falar a verdade ou mentira, em agir honestamente ou desonestamente, em deixar prevalecer o meu ego, o meu eu, ou me anular e me humilhar. Todas as minhas atitudes, elas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então nós que somos a igreja de Deus, que decidimos um dia entrar para o reino de Deus, né, que vivemos pelo reino de Deus, que escolhemos, que somos como aquele servo, né? Que aquele servo que foi comprado e imediatamente diz: olha, você foi comprado, eu te tirei da escravidão, mas você agora é livre. Olha só, eu tirei você da escravidão em que você vivia, mas você agora é livre. A religião não te prende, as regras não te prendem, as normas não te prendem, os os rituais não te prendem, os cerimoniais não te prendem, nada te prende, você é livre. Aquele que fez
pagaram um alto preço, a Bíblia diz, que não foi com ouro, com prata, com coisas perecíveis, que a Bíblia fala que Ele nos comprou, mas com o seu próprio sangue, com o seu precioso sangue. Então, Ele me compra, Ele te compra, Ele me chama para entrar no reino, Ele te chama para entrar no reino, Ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá. Quer dizer, você é livre, eu sou livre, entra, sai, a hora que você bem entender, faz o que você bem entender, é bem assim. Mas a Bíblia relata no Antigo Testamento que aqueles escravos que recebiam essa graça, eles decidiam então ficar com os seus senhores, e eles iam e furavam as suas orelhas em sinal de dizer: não, eu quero viver, eu quero te servir. E espiritualmente é necessário que aquele que serve a Cristo, você que me assiste, que entrou para o reino de Deus, que não foi, que de graça recebeu das fontes da água da vida, que de graça recebeu acesso à vida eterna, ao perdão, à remissão dos pecados, à ressurreição dos mortos, como diz a palavra de Deus, que de graça foi resgatado da sua vã maneira de viver, da maldição que havia em Adão, e agora você vive sob a graça de Deus. É necessário que aquele que vive pelo reino tenha a sua orelha furada e decida: eu vou servir a Ele de todo o meu coração. Eu vou servir a Jesus de todo o meu coração. Eu não tenho obrigação nenhuma, porque eu sou livre. Mas é o desejo do meu coração servir, é o desejo do meu coração pagar o preço, é o desejo do meu coração negar a mim mesmo, é o desejo do meu coração andar como Ele andou. Porque Paulo diz isso, né? Ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Andar como Ele andou, pensar como Ele pensou. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Escolher viver para Cristo é o preço que se paga para entrar no reino dos céus. O reino de Deus, ele é gratuito. O reino de Deus tem a porta aberta o tempo todo. O reino de Deus não tem muros, ele tem pontes. Glória a Deus. Ele te faz transpassar os abismos da vida. Ele te faz transpassar os perigos da vida. Ele te faz transpassar o fogo, a água. Ele diz: se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Se passares pelas águas, não te submergirão, nem chama arderá em ti. Então, o ingresso no reino de Deus, esta ponte, ela tem livre acesso para quem quiser trafegar por ela, andar por ela. É como Jacó, que via aquela escada e os anjos subiam e desciam. É essa escada que leva você até Deus, esta ponte que leva você até Deus, é Jesus Cristo, que pagou o preço para rasgar aquele véu e te dar acesso direto a Deus. Amém. Aleluia. Mas o ingresso para o reino dos céus não é de graça. Ide e comprai. Ide e comprai. Dai-nos do vosso... Não. Ninguém pode te dar a graça de Deus. Ninguém pode te dar a unção de Deus. Ninguém pode te dar o Espírito Santo. Somente Jesus é que batiza com o Espírito Santo. Somente Jesus é que mantém a lâmpada acesa. É somente Jesus que mantém o azeite na vasilha e na lamparina. Então, entrar para o reino dos céus é fácil. Entrar para o reino de Deus é fácil. Entrar para o reino dos céus, a Bíblia diz que é necessário perseverar até o
fim. É necessário vencer. A cada uma das 7 igrejas, o trecho final de cada um dos textos é ao vencedor. Ao vencedor. Ao vencedor eu darei uma pedrinha branca. Ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida. Ao vencedor eu farei que sente comigo no meu trono. Aleluia. Ao vencedor, e cada um que puder entender, tem que se dispor a lutar contra si mesmo, tem que se dispor a lutar para que entre para o reino dos céus. Para o reino dos céus, não são todos que vão entrar. Para o reino de Deus, todos podem entrar. Todos. Enquanto há vida, há esperança. Para o reino de Deus, todos podem entrar. Para o reino dos céus, nem todos entrarão. Nem todos entrarão. Jesus disse que o caminho é apertado e estreito, e poucos se dispõem, Jesus diz, a andar por ele. Poucos têm a disposição de andar pelo caminho, porque ninguém quer andar no caminho estreito. E nós precisamos estar atentos. E eu quero concluir justamente com esta mensagem. Você que me ouve, você que está na igreja, nós precisamos estar atentos. Porque como Jesus declarou, nos últimos dias, muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Então veja que nesta questão de se manter vigilante, aí sim, aí é como entrar com o João e Maria. Aí você tem que estar esperto. Aí você tem que estar alinhado com a Escritura. Aí você tem que estar em comunhão com Deus. Aí você tem que deixar o temor de Deus guiar a tua vida, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Para entrar no reino dos céus, nós precisamos estar aqui o tempo todo lutando, com a espada na mão. Jesus, naquele momento, diz: olha, guarda a tua espada. Mas em outro momento, Jesus diz: se você tem sua espada, coloque na barrinha e saia para a guerra. Paulo declara que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim, ele diz: sim, você tem uma luta, sim, você tem uma batalha, sim, você tem que guerrear, sim, você tem que ser um soldado, sim, você tem que estar atento e preparado, sim, você tem que negar a si mesmo, sim, você tem que manifestar o amor, sim, você tem que se revestir de humildade, sim, você tem que viver Cristo todos os dias, você tem que manifestar o reino de Deus. Sim. Então, quando nós chegamos ao advento da internet, nos dias que nós estamos vivendo, muitos têm se levantado. Nós estamos vivendo uma situação em que se dizia o seguinte: nós estamos vivendo no Brasil e vendo com os nossos olhos, no nosso país, uma fala que dizia assim: o amor prevaleceu. E esse amor tem sacrificado a vida de pessoas. Esse amor tem feito injustiça com a vida de pessoas. Esse amor tem custado caro para outras pessoas. E na internet o advento do amor, do falso amor, tem circulado. Um amor de Deus que fecha os olhos e que diz: não importa o que você tenha feito,
Não importa como você viva, ninguém vai ser churrasco de Deus. Mas a Bíblia diz que são escolhas que nós fazemos hoje que vão definir o nosso amanhã. São escolhas que nós fazemos agora que vão definir como nós vamos desfrutar a eternidade. São decisões. E ela diz: teme ao Senhor, aparta-te do mal e habitarás seguro. Amém. A segurança do cristão está em temer a Deus, observar e viver a sua palavra. Nós precisamos estar atentos. Muitos têm falado em nome de Cristo. Muitos têm falado que a porta é larga. Muitos têm falado que é fácil. Muitos têm falado que não custa nada. Mas a palavra de Deus diz: ide e comprai. A palavra de Deus diz assim: me dá. Não é de graça. Ide e comprai. Você quer ter? Você precisa pagar o preço. Você quer viver para Deus? Você precisa pagar o preço. E aí, é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém. Há um dia determinado por Deus. Há um dia determinado por Deus em que a porta vai se fechar. Quem sabe qual é o dia? Muitos até têm especulado. Muitos têm especulado. Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora. Mas haverá sinais. Porque os discípulos perguntam: que sinais haverá a tua vinda e da consumação deste mundo? Então Jesus começa a contar todas estas parábolas, a falar acerca das coisas que vão acontecer no fim. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando a palavra de Deus dá para a gente a advertência, nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos estar vigilantes. Hoje você pertence ao reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje você tem vida em Jesus. Hoje você tem paz. Hoje você tem plenitude na tua vida. Tudo isso está à disposição. Tudo isso está ofertado de graça para quem quer. Quem quiser vir após mim, quem quiser beber, quem quiser. Cada um de nós que quis, que desejou, que entrou, precisa permanecer. Esta é a grande diferença que a Bíblia diz entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Porque quem serve a Deus permanece, quem serve a Deus é vigilante, quem serve a Deus conserva. Quem serve a Deus pode até estar aí cansado e com sono. Pode estar até pensando: nossa, estou tão cansado, né? Como as virgens um dia adormeceram. Não adormeceram? Sim ou não? Tem hora que a gente está cansado de viver nesse mundo, mas a gente não deixa de comprar, de pagar o preço para ter a nossa reserva, a nossa vida imersa em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Não quero me demorar, me estender, para que não saia nada de mim mesmo, para que o Espírito Santo, que já falou, tenha liberdade de
fazer com que essa palavra frutifique na vida de quem ouve. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez nessa noite. E Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Por um dia, Senhor, ser chamados para entrar para o reino de Deus e pertencer ao reino de Deus. Sim, meu Deus. Meu Deus, que em cada um de nós, meu Deus, haja esta disposição e esta vigilância, Senhor, de manter, Senhor, a nossa lâmpada acesa, de manter, meu Deus, o azeite em nossa lamparina, de manter, Senhor, a nossa vasilha com, ó Deus, reserva, Senhor, de manter a nossa vida em comunhão e santidade, de manter a nossa vida, Senhor, no temor do Senhor, em cada decisão, em cada escolha, Senhor, em cada uma das dificuldades e angústias que passarmos nessa vida, Senhor, nós saibamos, ó Deus, discernir, meu Pai, o tempo e o momento, Pai, e nós venhamos ter a Tua palavra gravada dentro do nosso coração, que diz, Senhor, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós, meu Deus. Eu sei que esta glória que há de ser revelada de fato no reino dos céus, meu Deus. No reino dos céus, quando nós entrarmos para as bodas, quando nós nos encontrarmos com o Senhor para estarmos definitivamente vivendo, Senhor, na Tua presença, Pai. É neste dia que há de ser revelada a Tua verdadeira glória. É nesse dia que há de ser revelado, Senhor, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, toda a nossa renúncia, que nós fazemos através da nossa fé, Senhor, que valeu a pena, Senhor, que valeu a pena, Senhor, não viver como o mundo vive, que valeu a pena não nos contaminar como o mundo se contaminou, que valeu a pena, Senhor, guardar e conservar a Tua palavra e fazer dela a nossa regra de vida, de prática, Senhor, a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós Te glorificamos, Senhor. Dai-nos, Senhor, um espírito vigilante. Dai-nos, Senhor, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os joelhos da oração, os pés da preparação do Evangelho. Dai-nos, Senhor querido, ousadia do Espírito. Dai-nos, Senhor querido, Deus amado, intrepidez, Senhor, para continuar, Senhor, batalhando contra as trevas, para continuar anunciando a boa nova de salvação ao mundo, para continuar mostrando ao mundo, Senhor, que o reino de Deus está dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, louvamos o Teu nome, agradecemos, Pai, por este domingo na Tua presença, agradecemos por esse primeiro dia da semana em que nós pudemos consagrar ao Senhor as nossas vidas, glorificar ao Senhor, louvar o Teu nome, abrir o nosso coração diante do Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por aquele que está conosco, que nos visitando nessa noite, essa vida que certamente é preciosa ao Senhor, que o Teu Espírito toque poderosamente na vida dele, Senhor, e que transforme, Senhor, o seu caminhar, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual que é o seu nome?